Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o terceiro episódio da série sobre as vocações, sendo o episódio de hoje sobre a vocação matrimonial. Eu acabei cometendo um pequeno equívoco. Era pra mim ter postado esse vídeo na semana passada, que era o Dia dos Pais. Porém, nos cronogramas que eu vi no ano passado, porque eu organizei toda a lista de vídeos que eu ia postar nesse ano de 2023, no final de 2022, sim, uma melancólica desesperada e organizada até demais para determinadas coisas, eu vi nos cronogramas que seria feito da mesma maneira que no ano passado. No ano passado, no mês de agosto, nós tivemos 5 domingos. Então, em cada domingo a gente meditou sobre uma vocação e teve até um domingo específico para o Ministério do Catequista, que o Papa Francisco também instituiu como uma vocação. Infelizmente, esse ano a gente não vai conseguir ter um domingo pra gente refletir só sobre a vocação da catequista, justamente porque serão 4 domingos e não 5. E no ano passado, no Dia dos Pais, esse mesmo dia a gente celebrou a vocação religiosa. Então, eu acreditei que esse ano seria feito da mesma forma, mas não foi. Enfim, estou aqui para mostrar para vocês o episódio que eu deveria ter postado semana passada, mas não tem importância. O importante é assistir e a gente refletir sobre essa vocação, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de acionar o sininho das notificações e de compartilhar o meu vídeo com seus amigos, tá bom? Vamos começar. De uma maneira bem simplificada, o matrimônio ele é um chamado de Deus para um homem e uma mulher, onde ele quer unir essas duas pessoas para que a partir de um relacionamento baseado na fé, no amor, no companheirismo e na busca pela santidade, eles possam dar frutos para Deus, que são os filhos. Todo mundo é filho de alguém, e o planejamento de Deus é que todos os matrimônios sejam santos, para que gerem filhos santos. Infelizmente, isso não acontece no mundo todo, mas é o verdadeiro e real significado do matrimônio. É a união de duas pessoas com o mesmo propósito, o céu, a santidade. E nisso faz com que eles gerem outras pessoas com o mesmo propósito de vida. O termo vocação vem da língua latina e significa chamado. Esse termo é usado em diferentes áreas, mas no quesito vocação nós podemos dizer que a vocação matrimonial é um chamado ao casamento. Assim como a vocação sacerdotal é um chamado à vida de padre, a vocação religiosa é um chamado à vida de freira e enfim. Pela natureza humana, um homem, por ser constituído homem, por nascer homem, vem embutido nele esse lado paterno, esse lado protetor. E na mulher, por ser mulher e constituída mulher, vem nela esse lado materno. Porém, Deus escolhe diferentes vocações para diferentes pessoas. E há homens que, exercendo essa paternidade que já vem embutida neles, eles se tornam sacerdotes, se tornam pais de suas comunidades. Ou então, religiosas que vem embutida nela a maternidade feminina que já vem em nós, mesmo que seja só um pouquinho, elas exercem dentro do convento, como madres, como amigas e como irmãs. O matrimônio é um dos chamados mais importantes de Deus, porque tudo se inicia no matrimônio. Se não houvesse o matrimônio, não haveriam os padres, não haveriam as freiras, não haveriam os catequistas, não haveriam os celibatários. Tudo se inicia e tudo se termina, vamos dizer assim, no matrimônio, no lar, na família. E é interessante a gente refletir que, infelizmente, as pessoas não valorizam tanto o matrimônio como elas deveriam valorizar. Eu sei que eu tô falando isso em todos os vídeos, mas de uma maneira geral, as vocações não são vistas e levadas tão a sério quanto elas deveriam ser. O matrimônio, nos dias atuais, no século XXI, em plena 2023, nessa geração atual, na minha geração, tem se tornado motivo de piada, ou então motivo de medo. Se você perguntar para um jovem de 15 anos, atualmente, se ele tem plano de se casar, ele vai dizer que não. Que ele acha um caso perdido, que ele acha que não tem nada a ver, e que se ele encontrar uma pessoa para ele se relacionar, só ir morar junto tá bom, não tem necessidade de casar. Infelizmente, essa é uma realidade verdadeira, e é uma realidade cruel, é uma realidade triste, mas que é verdadeira. E é por isso que nós, como católicos, como cristãos, que reconhecemos, ou pelo menos deveríamos, reconhecer o verdadeiro sentido, a importância do matrimônio e de todas as vocações de uma maneira ampla e geral, a gente deve espalhar esse amor, espalhar esse conhecimento para as pessoas. Porque às vezes é por falta de conhecimento que elas têm opiniões tão estranhas e tão revoltadas, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente vê uma menina que não quer jamais se envolver com homem algum, não quer casar, não quer ter filhos, não quer constituir família, porque lá atrás ela não teve um bom pai, porque ela não teve a presença paterna e muitas vezes nem a materna.
Às vezes a gente vê um menino que sai por aí ficando com várias garotas e não quer se relacionar verdadeiramente com nenhuma delas, às vezes até acaba engravidando alguma menina e não assume a sua responsabilidade de pai, porque lá na casa dele ele teve um pai igual, ele teve um pai que não foi responsável, que não foi amoroso e que não demonstrou o quanto o matrimônio é algo bom. Muitos adolescentes atualmente são traumatizados com o matrimônio porque em casa eles não viram amor no matrimônio dos pais deles. E é por isso que a nossa geração, que eu e você, que somos vocacionados ao matrimônio, devemos mudar essa situação. A principal e maior reflexão que eu quero trazer nesse vídeo é que os homens, atualmente, eles precisam voltar a querer ser homens, na sua essência de homem. Infelizmente, na nossa geração atual, a mulher e o homem têm tido uma visão muito deturpada de si mesmos. A mulher acredita que ela não precisa mais ser feminina, e o homem acha que ele não precisa mais ser masculino, quando na verdade é isso que sustenta a humanidade. É um homem que sabe ser homem, é uma mulher que sabe ser mulher, que sustenta a humanidade. E eu não estou sendo preconceituosa ou propondo uma visão preconceituosa. Eu estou explanando a realidade. Quantas vezes a gente vê famílias incríveis que são incríveis porque em casa tem um homem que quer ser homem, que vive como homem. E tem uma mulher que quer ser mulher e que vive como mulher. Não porque nasceram assim ou porque são obrigados a ser assim, mas é porque é a essência das pessoas. Eu, como mulher, eu devo viver a minha feminilidade para que eu possa passar essa feminilidade e essa beleza do mundo feminino para as outras meninas, para as outras crianças, para as outras adolescentes. Muitas vezes os adolescentes crescem sem saber para onde ir, sem saber onde estão, sem saber o que vai acontecer com eles justamente por causa disso, porque eles não entenderam o real motivo e o real valor de ser homem e de ser mulher. Dentro de uma casa é necessário uma estrutura, é necessário que haja um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe. Uma verdadeira mãe se constitui para aquela que sabe viver verdadeiramente a sua feminilidade. E o mesmo se aplica ao homem. Um homem que é pai verdadeiramente sabe viver a sua paternidade juntamente com a masculinidade. Então não há uma visão preconceituosa, é uma visão realista, é uma visão boa. E dentro da Igreja Católica nós temos essa beleza. A Igreja Católica nos mostra diariamente a beleza que é constituir uma família. A beleza que é o homem assumir a sua fortaleza, assumir o seu lado protetor, o seu lado inteligente, o seu lado amável, simpático, gentil, cavalheiro, para que dentro da sua casa ele crie outros homens. Da mesma maneira que a igreja mostra o quão lindo é ser uma mulher, o quão lindo é ser forte, amável, o quão lindo é ser sensível, o quão bonito é dentro de uma casa você ser o lado mais sensível da casa. Você é o ponto que as pessoas olham e veem amor. Muitas e muitas meninas acham que ser a parte sensível da casa é ser o lado mais fraco, é ser o lado mais prepotente, é ser o lado que vai ser humilhado, e na verdade não. Você, por ser sensível, você é a pessoa mais forte da casa, porque você olha e enxerga a diferença de cada um. Você enxerga a diferença do seu marido, você enxerga a diferença dos seus filhos, e você consegue amá-los e transmitir o amor, a ajuda e o companheirismo para cada um deles. Os maridos precisam das mulheres tanto quanto as mulheres precisam dos maridos. Muitas vezes eles não vão saber ser sensíveis como nós vamos conseguir ser. E muitas vezes nós não conseguiremos ser fortes como eles vão conseguir ser. E tá tudo bem. Deus fez justamente para que tivesse esse equilíbrio, para que dentro de uma casa não faltasse nada. E neste vídeo eu quero propor essa reflexão para você. Se você for chamado à vocação matrimonial, ou às vezes você ainda nem discerniu, mas se por um acaso você perceber que é a sua vocação, realize-a com fé. Se você é homem, realize a sua essência de homem na plenitude que você mais conseguir. E a mesma coisa se aplica às mulheres. As famílias, as crianças, os filhos precisam de famílias fortes, porque o mundo não mede esforços para nos atacar, para destruir a nossa fé, para destruir a nossa casa, para destruir as nossas famílias. Nós também não podemos medir esforços para revidar, para mostrar que estamos de pé e para mostrar que lutaremos até o fim pelos nossos lares. E para que tudo isso aconteça, nós jovens temos que ter esse conhecimento do verdadeiro significado da relação entre um homem e uma mulher. Infelizmente, os namoros estão muito deturpados e promíscuos. As pessoas fazem tudo que elas têm que fazer no namoro e quando elas não conseguem mais o que elas querem do outro, elas simplesmente se separam e vão procurar outros corpos para se divertir, e não é esse o plano de Deus. Óbvio que eu não estou falando de uma maneira generalizada, mas é algo que a gente vê muito. Justamente pelo que eu falei agora há pouco. As pessoas não sabem mais quem elas são e por isso elas não sabem para onde elas vão e nem onde elas querem chegar. E é por isso que nós jovens temos que ter em mente o verdadeiro significado e o verdadeiro processo pelo qual nós devemos passar. O namoro, ele deve ser santo, um namoro casto, um namoro bem vivido.
Porque dentro desse namoro você vai conhecer o seu companheiro, para que vocês tenham a certeza, para que vocês entendam se realmente querem passar o resto da vida juntos, porque casamento é um só. E infelizmente é outra coisa que anda muito desgastada. As pessoas casam e recasam diversas vezes e com várias pessoas, e muitas vezes elas nunca conseguem dar certo com ninguém, justamente porque o centro dos matrimônios assim, né? Dos casamentos, dos envolvimentos, nunca foi Deus. Sempre foi um egoísmo próprio, uma satisfação própria, e isso não faz casamento nenhum durar. Então, dentro do namoro, as pessoas devem se conhecer com castidade, com união, com amor, e se elas estão certas de que querem passar o resto da vida juntas, aí sim, elas noivam, preparam um casamento, um momento especial e um dos momentos mais lindos da vida de um casal. Elas se casam e a partir daí elas vivem juntas. Elas vão ter dificuldades, elas vão brigar, elas vão discutir, porque ninguém é igual a ninguém. E apesar de que a gente possa ser o mais parecido possível, a gente não vai ser igual ao nosso parceiro. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Essa é uma das coisas mais bonitas de um relacionamento entre duas pessoas, a diferença entre elas. Mas um casal passa por tudo isso. Com os anos e anos de relacionamento, eles vão passar por isso diversas vezes. E tá tudo bem. Mas dentro desse matrimônio, o centro deve ser sempre Deus, para que os frutos desse matrimônio também possam buscar a santidade a partir da santidade que eles veem nos pais. Eu sigo algumas mulheres na internet que mostram o dia a dia delas como católicas, como mães, como esposas, e eu gosto muito de admirar essa vida, porque é uma vida que eu quero pra mim. A minha vocação no matrimônio, eu gosto muito de admirar famílias assim, famílias que são como se fosse o meu ideal de vida. E o básico para que essas famílias sejam constituídas e para que elas vivam bem é isso: colocar Deus como centro, olhar para Ele e falar que Ele é o ponto principal, o ponto focal. Ele é e sempre será o motivo pelo qual a gente continua seguindo. E é a partir daí que o matrimônio ele vai ser construído e que os filhos nascerão. Poderia falar muitas coisas mais sobre o matrimônio, mas acredito que vocês tenham entendido. E baseando-se no verdadeiro significado do matrimônio, estou aqui para contar a história para vocês de dois casais que foram assim representações vivas do quanto um relacionamento em Deus gera frutos em Deus e transforma a vida. O primeiro casal que eu contarei a história para vocês são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma das minhas santas prediletas e que com certeza você já ouviu falar. São Luís Marte e Santa Zélia Guerin foram os pais de Santa Teresinha de Lisieux, ou Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. E eles foram o primeiro casal a ser canonizado em uma mesma cerimônia na história de toda a igreja. Os santos esposos viveram um serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de fé e amor. E nesse clima germinaram a vocação das filhas, nomeadamente a de Santa Teresinha do Menino Jesus. Disse o Papa Francisco no dia 18 de outubro de 2015, durante a missa de canonização do casal. A família, depois de 19 anos de matrimônio, de frente para a crise econômica que estava assustando muito a França, eles queriam garantir o bem-estar e o futuro das suas filhas. Então, encontraram força para deixar a cidade francesa deles e se mudar para Lisieux. Luís trabalhou como relojoeiro e joalheiro, e Zélia como pequena empresária de uma oficina de bordado. Junto com as 5 filhas, deram todo o seu tempo e seu dinheiro a fim de ajudar os mais necessitados. Ou seja, muitas vezes quando eles não tinham para si, eles ainda optavam para dar ao outro. Louis Martin nasceu em Bordeaux, na França, no ano de 1823 e faleceu em Arnières-sur-Iton, na França também, no ano de 1894, enquanto a sua esposa Maria Zélia Guerin nasceu em Saint-Denis-Sarton, na França também, nascida no ano de 1831. E faleceu em Alençon, também na França, no ano de 1877. Antes de se conhecerem e durante a juventude deles, ambos queriam seguir vidas religiosas, ou seja, Santa Zélia queria ser freira e São Luís queria ser padre. Porém, nenhum dos dois foram aceitos, tanto Santa Zélia no convento, quanto São Luís no mosteiro, justamente porque Deus tinha outros planos para eles. E ao se conhecerem, eles entenderam tão rápido que eram destinados um para o outro, que eram a pessoa certa um do outro, que após apenas 3 meses do seu primeiro encontro, eles já se casaram, no dia 13 de julho de 1858. Eles levavam uma vida matrimonial exemplar. Confissão, missa, comunhão, vida na paróquia, tudo que eles podiam fazer por Deus, eles faziam. E eles eram muito gratos. Eles transmitiam essa gratidão e esse amor para Deus. Dessa união, eles tiveram 9 filhos, porém, 4 acabaram falecendo muito novinhos. Entre as 5 filhas que sobreviveram, entre elas havia Santa Teresinha do Menino Jesus,
aquela que se tornaria a padroeira das missões e um verdadeiro exemplo de tudo que eles passaram a vida transmitindo. A vida deles era uma verdadeira e contínua luta para buscar a santidade não só para si, mas para as filhas também. As 5 filhas que eles tiveram, todas foram para o convento. E Santa Teresinha do Menino Jesus tornou-se santa. Quando sua esposa faleceu, Luís se viu sozinho para conseguir cuidar das suas 5 filhas. Então ele decidiu se mudar de cidade, em Lisieux, onde lá tinha um irmão da esposa dele, e a esposa do irmão dele, a cunhada de Santa Zélia, a tia Celina, poderia ajudá-lo a cuidar das meninas. São Luís sempre foi muito presente na vida das meninas, mesmo passando por problemas como depressão, que ele adquiriu após o falecimento de sua esposa, pois eles eram muito apegados e a partida dela foi muito difícil, até porque ele ficou com 5 filhas pequenas para criar, levando em consideração que Santa Teresinha tinha apenas 4 anos quando Santa Zélia faleceu. Não era motivo para que ele deixasse de acompanhá-las e deixasse de ajudá-las em tudo. Um dos momentos mais difíceis e mais dolorosos de sua vida foi quando ele teve que se despedir de Santa Teresinha, que com apenas 15 anos foi aceita no convento após muito insistir. A vida de São Luís e Santa Zélia é uma verdadeira representação de que a santidade não consiste apenas na vida religiosa e na vida sacerdotal. Os casais também são chamados à vida matrimonial em santidade, e eles são 2 das representações vivas disso. A próxima história que contarei para vocês é a história do casal São Henrique II, que era um imperador romano, e de sua esposa Cunegundes. Henrique era filho do Duque Baviera e ele nasceu num castelo na Alemanha no ano de 973. Ele vinha de uma família muito devota e por isso ele foi educado pelos cânones de Hildesheim. Depois ele acabou sendo educado por um bispo. Seus outros irmãos também tiveram uma vida totalmente de santidade e busca por Deus. Bruno, um de seus irmãos, foi o primeiro a abandonar o conforto da corte para se tornar padre, e depois bispo de Augusta. Das irmãs, Brígida se tornou môngita, e Gisela foi uma mulher do rei Estevão de Hungria, também um santo. Quando ele era jovem, ele sonhou com seu falecido diretor espiritual, que teria escrito na parede do quarto do príncipe o seguinte: entre 6. Ele interpretou aquilo primeiramente que teria 6 dias antes de morrer, mas como não aconteceu, ele se preparou em vista de 6 meses. Porém, 6 anos após o sonho, ele assumiu o trono da Alemanha em 1002, quando seu pai veio a falecer. 2 anos depois, também foi o rei da Itália. E em 1014, o Papa Bento XVIII consagrou Henrique imperador do Sacro Império Romano. Então, ele se casou com a filha de um conde, chamado Cunegundes de Luxemburgo. Eles infelizmente não conseguiram ter filhos, mas ela era uma mulher muito devota e muito santa também. E com esse matrimônio, eles ajudavam muito a população. Henrique faleceu no dia 13 de julho de 1024 e foi canonizado no ano de 1152 pelo Papa Eugênio III. Eles realizaram muitas coisas boas enquanto estavam casados e enquanto ele era o rei. Porém, após o seu falecimento, Cunegundes resolveu abdicar do trono, largando tudo para trás e entrando em um mosteiro. Ela faleceu no dia 3 de março de 1039 e foi sepultada ao lado do seu esposo, sendo canonizada no ano 1200 pelo Papa Inocêncio III. Durante a vida deles, infelizmente, eles não conseguiram ter filhos, mas dentro do matrimônio, eles sempre buscavam a santidade nas pequenas coisas. E por serem ricos, por serem de elite, por serem reis, eles ajudavam muito. Tudo que eles tinham, eles ajudavam a dar para os pobres e as pessoas de baixa renda. Então, a reflexão que eu quero passar para vocês após esse vídeo é essa, de que o matrimônio é uma das vocações mais lindas do mundo. É a vocação onde tudo se inicia. É na família que tudo se inicia e tudo se termina. Então, que nós, a nova geração de vocacionados ao matrimônio, sejamos verdadeiros exemplos do valor deste casamento. Quão bonito é você ter nascido para ser pai, você ter nascido para ser esposo, ter nascido para ser mãe, ter nascido para ser esposa. O quão bonito é você viver a vida para formar novos cristãos, para gerar novas pessoas que buscarão a santidade assim como você. E eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido passar a mensagem que eu gostaria e espero que vocês entendam e consigam refletir um pouquinho. O matrimônio é uma das mais belas representações do amor de Deus. Deus gera novas pessoas a partir de nós e nos dá a oportunidade de educá-las. Que missão mais linda poderia existir a não ser essa? Então foi isso, pessoal, espero muito que tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar o meu vídeo, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. São Henrique II e sua esposa Cunegundes, rogai por nós. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Tchauzinho!